Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, vamos animar para a nossa semana, para a gente fazer as atividades e aprender muito, tá bom? Então eu vou começar explicando a atividade de língua portuguesa. Vocês lembram que nós fizemos semana passada a atividade 3A do ler e escrever na página 132? Que vocês fizeram a transcrição desse trecho do conto do Chapeuzinho Branco, que ele estava em um único parágrafo e sem pontuação. Vocês copiaram no caderno, colocando a pontuação adequada, tá? Então, nós vamos agora para a atividade 3B, que está aqui na página 133. O que vocês vão fazer? Colocar a data de hoje aqui em cima, ler o trecho desse conto e vocês vão fazer a mesma coisa, vão transcrever no caderno, que aqui o espaço é pouco. Então, lá no caderno coloca a data, copia o nome da atividade, que é a transcrição do trecho do conto, inserindo os sinais de pontuação. Depois que colocou a data e copiou aqui a atividade 3B, aí vocês vão copiar o trecho do conto, organizando os parágrafos e colocando a pontuação adequada. Então, eu vou ler com vocês. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas, usando a touca, de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou: "Por que você tem orelhas tão grandes?" "São para escutar as vozes dos amigos." "E esses olhos tão grandes?" "São para ver as pessoas e essas..." Olha só como é ruim ler sem a pontuação. "São para ver as pessoas." "E essas mãos tão grandes?" "São para abraçar as visitas." "E esse nariz tão grande?" "É para sentir o cheiro dos outros." "E essa boca tão grande?" "Podia ser para conversar, mas vai ser para te comer mesmo." Dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Então, vocês vão ler primeiro. Vocês viram quando a gente lê, a gente percebe onde é frase afirmativa que precisa do ponto final, onde é fala do narrador, fala do personagem, quer dizer, que vai precisar do travessão, tá? Onde é pergunta, que vai precisar do ponto de interrogação. Onde vai precisar de dois pontos, que é quando o narrador vai anunciar que o personagem vai falar. Quando tem pausa, que vai precisar da vírgula, tá? E assim por diante. Se vocês tiverem alguma dúvida em qual pontuação usar, se vai mudar de parágrafo ou não, vocês têm aqui, ó, o conto Chapeuzinho Branco, tá? Então, vocês podem procurar o trecho do conto aqui na leitura e tirar as dúvidas de vocês, tá? E façam no caderno. Depois, na aula de quarta-feira que nós vamos fazer pelo Google Meet, então nós vamos fazer a revisão, que é a atividade 3C, tá? Mas hoje vocês vão fazer apenas a atividade 3B. Depois de matemática, nós vamos fazer do EMAI a continuação das atividades sobre o estudo do calendário. Então, para fazer essas atividades aqui, é bom vocês terem um calendário junto com vocês. São 5 situações problema envolvendo as questões do calendário, tá? Então, lembrem sempre de utilizar as estratégias, entender esse problema, grifar as informações importantes do problema, grifar os dados, né?
entender a pergunta, o que o problema quer saber, e resolver e colocar a resposta na linha, tá? E nós vamos também continuar estudando as operações de decomposição. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a decomposição, só que com continhas de subtração. Lembra que nós estudamos a adição? Então, hoje nós vamos para a subtração. Então, se eu tiver, por exemplo, essa continha aqui, ó. (357 menos 123). Então, primeira coisa, eu vou decompor os números, tá? Então, eu vou colocar 300 mais 50 mais 7. Como eu decomponho 123? 100 mais 20 mais 3. Então, eu vou fazer dessa forma, ó. 300 mais 50 mais 7. 100 mais 20 mais 3. Então, eu decompus, eu separei unidade, dezena e centena. Então, agora eu vou fazer a subtração. Coloco o sinal de menos e vou subtrair. Quanto é 7 menos 3? 4. Quanto é 50 tirar 20? Ou eu esqueço do zero, lembra da técnica? Coloco ele aqui e vou fazer 5 tirar 2, 3. Aqui, mesma coisa, esqueço do zero aqui, coloco ele aqui, os dois, e faço 3 tirar 1, 2. Então, eu formei 200 mais 30 mais 4. Olha como fica fácil fazer assim. Quanto dá 200 mais 30 mais 4? 234. Não fica mais fácil subtrair assim do que a conta tradicional? Porque se eu fosse fazer a conta tradicional, seria assim, né? 357 menos 123. Então, eu faço 7 tira 3, 4. 5 tira 2, 3. 3 tira 1, 2. 234, dá o mesmo resultado. Essa, ela fica maior, né? Só que vocês vão perceber que quando vai precisar emprestar, essa forma, apesar dela ser maior, ela é mais fácil, mais rápido para resolver. Por exemplo, ó, se eu tiver essa continha aqui, ó, vamos dar um exemplo. 424 menos 132. Então, ó, 424 menos 132. Então, vamos decompor. 424 vai ficar 400 mais 20 mais 4. 132, 100 mais 30 mais 2. Então, eu fiz a decomposição, coloco o sinal de subtração e eu vou subtrair. 4 tira 2, sobra 2. 20 tira 30, e agora? Eu posso aqui, 20 tira 30? Não tem como, por quê? 20 é menor que o 30, como que eu vou tirar? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que emprestar. Então, eu vou emprestar de quem? Da centena. Então, onde é 400, não vai mais ser 400. Vai ser 300. Por quê? Porque aí ele vai emprestar 100 para a dezena. Então, o que era 20, agora não é mais 20. É 120, né? Então, eu vou até fazer assim, ó, e por aqui, ó.
100 mais 20, 120. 120 tiro 30, quanto vai sobrar? Se eu esquecer do zero, ó, e colocar aqui, vai ficar 12 tira 3. 12 tira 3, 9. Agora não é mais 400, então eu tenho que lembrar disso, é 300. 300 tira 100, 200. Agora é só juntar. 200 mais 90 mais 2, 292. Se eu fosse fazer essa conta do modo tradicional, seria 424 menos 132. Então, o que eu faço? 4 tira 2, 2. 2 dá para tirar 3? Não dá. Então, eu empresto. Onde é 4, vai ficar 3, que na verdade, ele vale quanto? 400, que vai ficar 300, né? E onde era apenas 2, como ele vai emprestar 1, então aqui vai ser 12. 12 tira 3, 9. 3 tira 1, 2. 292. Então, o resultado dá o mesmo, tá? Então, aqui, na verdade, quando ele empresta 1, não é 1, né? Esse 1, ele vale quanto? Ele vale 100, tá? Quando aqui fica 3, na verdade, não é 3. Na verdade, é 200, tá bom? Então, eu vou passar para vocês algumas continhas dessas de decomposição com a subtração para vocês treinarem em casa. Então, são 3 atividades. A transcrição do trecho do conto do Chapeuzinho Branco, tá? O EMAI da página 45, que são os problemas do calendário. E as subtrações com a decomposição, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã!